Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guit Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, a partir dessa aula a gente vai começar a colocar a mão na massa aqui e iniciar aqui o nosso projeto, tá bom? Começar ali a dar os primeiros passos no nosso projeto, tá? Pessoal, aqui trata-se de um projeto, tá? De um cardápio online de uma pizzaria. O nome da nossa pizzaria é Code Pizzaria, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, ó, como vocês podem ver, tá aqui bonitinho. Inclusive na aula passada, na introdução, eu expliquei isso aqui, pessoal, tá? Mostrei o funcionamento, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente vai começar a dar vida ao nosso projeto, tá bom? Então vamos lá, o que é que você vai fazer, pessoal? Para você começar esse projeto, você tem que ter o Node instalado na sua máquina. Então vamos lá, ó. Node.js, ó. Se você não tem, você vai ter que instalar, tá bom? Então, beleza. Você vem aqui, ó, vai descarregar ele, o Node, tá? Você vai baixar o Node, beleza? Pessoal, para quem não sabe o Node é uma plataforma, tá bom? Que a gente consegue rodar códigos JavaScript fora do browser. Ou seja, antigamente a gente só conseguia trabalhar com JavaScript na web. Foi o intuito disso, foi para a web. O JavaScript foi feito para trabalhar na web. Mas como o JavaScript cresceu, foi ganhando vida, poder, então hoje a gente consegue criar aplicativos mobile, a gente consegue criar aplicativos desktop, aplicativos web, o céu é o limite com JavaScript. Graças à plataforma Node.js, que a gente consegue rodar código JavaScript fora do browser através daqui do Node, tá bom? Então o Node basicamente é isso aí. Muito bem, então você baixou, aí você tem que instalar bonitinho, tá? Basicamente é isso. Ok, agora vamos começar aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui na minha área de trabalho uma pastinha, tá? Deixa eu criar aqui uma pasta chamada, vou colocar aqui projeto-YouTube. Aqui, pessoal, você pode colocar o nome da pasta que você quiser do seu projeto. Eu estou colocando aqui, como é um projeto para o YouTube que eu estou fazendo, eu estou fazendo assim. A gente tem duas formas da gente abrir o nosso projeto no Visual Studio Code. A primeira é o seguinte, vamos usar apenas essa daqui, é muito simples. Você abre aqui, ó, então você coloca SMD, vai abrir diretamente na pasta do projeto. Você dá um code, ponto, que vai abrir o VS Code, o seu editor de código aí, o VS Code. Tá aqui. O que é que vamos fazer, pessoal? Aqui, ó. Você vai vir aqui no terminal, novo terminal. Vamos entrar nessa pastinha aqui, ó. YouTube, né? Ó, já cai direto nela. E a gente precisa criar aqui o nosso projeto usando o Next. Para você usar, pessoal, o projetinho usando o Next, criar um projeto usando o Next, você faz o seguinte. npx, essa é uma forma mais interessante, que quando você usa o npx, você consegue pegar algumas atualizações ali do framework, tá bom? Então, npx create traço next traço app arroba latest. Quando você usa o arroba latest, você está pegando as últimas versões, na verdade, tá bom? Você dá um enter. Aqui ele vai pedir qual o nome que você quer dar para o seu projeto. Eu vou colocar Code Pizzaria, tá bom? O nome do nosso projeto, ó, Code Pizzaria. Dou um enter. Vamos usar o TypeScript, pessoal, tá? Então vamos lá, dar um enter, vamos usar o SLint, vamos usar o Tailwind CSS, tá bom? Que a gente vai inclusive trabalhar com Tailwind, a gente não vai usar aqui CSS puro, vamos usar o Tailwind, que é uma forma moderna, pessoal, da gente trabalhar, estilizar os nossos projetos, é muito tranquilo, tá bom? Vamos usar aqui, ele está perguntando se a gente quer que ele crie a pasta ou o diretório SRC, a gente vai dizer que sim. Tá bom? O App Router. Aqui tá sacada, pessoal. A diferença de você usar uma biblioteca como o React e um framework como o Next. Na verdade, o Next, pessoal, você para trabalhar com rotas, você tem que colocar outros lib, o exemplo, o React Router DOM, para você poder trabalhar com rotas. Depois tem que configurar bonitinho. Já no Next, como o Next é um framework, já vem tudo pronto isso pra gente. Entendeu? Então a gente não vai ter que quebrar muita cabeça com rota. Você vai ver o tanto é tranquilo trabalhar com rota no Next. Você vai ver. Vamos dar um Enter. Vamos usar aqui, dizer que não. Em Portalias não vamos usar não. Aqui a gente vai ter que esperar. Ele vai instalar as dependências de desenvolvimento. O TypeScript, o Types Node, o Types React. É o tipo aqui desses caras, viu? A gente tem também o Tailwind CSS aqui que ele vai instalar e configurar para nós, tá bom? Muito bem, então vamos esperar. Isso pode demorar um pouco, tá, pessoal? Então vamos esperar aí. Então, pessoal, terminou aqui de instalar as dependências, tá bom? Ele mostrou aqui alguns warnings, mas não se preocupe com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui são dependências que já não é mais suportada, tá bom? Não se preocupe com isso aqui não, tá, pessoal? Isso aí o Next
toma de conta, tá bom? Muito bem, vamos lá. Ok, então pessoal, é o seguinte, ó, vamos aqui, ó, clicar aqui, você vê que a gente tem a nossa pasta aqui do nosso projeto, de fato aqui, ó. Só que perceba que a gente tá dentro da projeto YouTube, a gente tem que entrar dentro da pasta Code Pizzaria. Então dá um CD, Code Pizzaria, dou um Enter, pronto, agora eu tô dentro da pastinha. Agora, é o seguinte, pessoal, todo projeto que a gente cria, a gente tem que executar ele para ver se não vai mostrar algum problema, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que executar ele, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos dar um npm run dev, tá bom? Vamos rodar ele aqui no modo desenvolvimento, usando o npm. E olha só que interessante, ele está dizendo aqui, ó, port 3000 is in use. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a porta 3000 já está em uso. Por isso, ele abriu na porta 3001, olha só. Então vamos abrir nessa porta 3001. Agora, por que a porta 3000, ele não abriu na porta 3000? Por padrão, o Next ele roda na porta 3000. Só que na porta 3000 já tem outro projeto, que é o projeto que a gente vai criar aqui, ó. Já está rodando na porta 3000. Então a gente está ocupado essa porta. Então a gente tem que usar outra porta, que no caso é a porta 3001. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. A porta 3001, vamos dar um Enter. Isso aqui, pessoal, ó. Então, essa aqui é a paginazinha que o Next já traz já com ele, tá bom? Ele mostra aqui para ler a documentação, coisa do tipo. Beleza, então tá aí. Então rodou, a nossa estrutura tá ok. É o seguinte, pessoal, antes da gente começar já a criar os nossos componentes, vamos organizar aqui a nossa estrutura, tá bom? E eu preciso passar algumas informações para você aqui. É o seguinte, vamos lá. Ó, presta atenção, aqui na nossa pasta source, a gente vai ter que apagar alguns lixos. Não diria lixo, mas coisa que a gente não vai usar. A gente não vai usar esse fontes, ó. Então vamos apagar, ó, aqui tem as fontes aqui, ó. Vamos apagar essas fontes, a gente não vai usar isso aí. Eu vou já apagar. Eu tenho também aqui, pessoal, o seguinte, ó. Vamos aqui no global.css. Aqui no caso do nosso global.css, a gente vai deixar do jeito que tá. Não apague isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma forma que o Tailwind está sendo chamado dentro do arquivo global aqui CSS. Se você apagar isso aqui, você vai ter problema, tá bom? Então vamos deixar do jeito que tá assim mesmo, tá bom? Aqui a gente não vai mexer nada por enquanto, tá bom? Muito bem. Aqui no body ele vai pegar a cor, né? No caso o foreground, no caso aqui, ó, foreground, aqui, ó, definida aqui na nossa global, né? E a gente vai pegar o background aqui, ó, que no caso é essa cor branca, no corpo todo do nosso projeto. A gente pode mudar isso mais na frente, tá bom? Vamos deixar isso aí do jeito que tá. Vamos aqui, pessoal, em layout. Aqui, ó, esse layout aqui, a gente precisa fazer algumas coisinhas. Como a gente não tá usando mais aquelas fontes, vamos aqui, ó, apagar isso aqui, ó, do body. Olha só. Vamos apagar também essas fontes aqui, ó, que tá sendo importada aqui, ó. Essas fontes, vamos apagar. Vamos dar aqui o nome, o título do nosso projeto. Vamos colocar aqui Code Pizzaria. Code Pizzaria. O título para aparecer lá na URL, tá bom? Vamos colocar aqui a melhor pizzaria da região. A melhor pizzaria da região. Ou seja, Code Pizzaria, a melhor pizzaria da região. Então, isso aqui é só isso. A gente não vai mexer em nada aqui. Tá ok. Tá bom? Ok. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Deixa eu explicar alguma coisinha pra você. No Next 14, a gente teve algumas mudanças, tá? No Next 13, a gente tinha aqui uma pastazinha chamada Pages. No Next 14, a gente tem uma pasta chamada App. Então, tudo que tem dentro dessa pasta App é renderizado do lado do servidor. Tá bom? Todas as páginas, tá? Na verdade, todas as páginas aqui que tem aqui dentro da pasta app, ela é renderizada do lado do servidor. O Next, ele tem dois conceitos, que ele tem o Server Components e Client Components. Ou seja, tem os componentes que são renderizados do lado do servidor e os componentes que são renderizados do lado do cliente, tá bom? Então, isso é muito interessante, pessoal, porque é muito mais rápido, muito mais flexível quando a sua página é do lado do servidor. A gente não vai entrar muito a fundo sobre isso aqui, tá? Que se chama o Server Side Rendering, ou SSR. Beleza. Então é o seguinte, ó. Eu tenho uma pasta app dentro da pasta SRC. O que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai dividir o seguinte.
as páginas que vai ser renderizada do lado do servidor, a gente vai deixar em app, e os que são renderizados do lado do cliente, a gente vai criar uma pastinha chamada components. Então vamos lá, ó, dentro da pasta src, ó, você cria uma pasta e vamos dar o nome dela de components, ó, olha só. Então eu tenho agora a minha pasta app e components, tá bom? Então é isso aqui a nossa estrutura. O que a gente vai fazer, pessoal? Dentro da pasta app, a gente vai criar uma pastazinha chamada API, tá bom? E a gente vai criar também uma pastazinha chamada cart, assim, ó. Agora vamos lá, algo bem interessante que eu quero mostrar pra você. Vou até meio que diminuir aqui, ó, pra mostrar uma coisa pra você aqui, ó. Deixa eu deixar assim. Ok, deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui e vamos abrir aqui o nosso navegador pra me mostrar uma coisa pra você. Ok, muito bem. É o seguinte, pessoal, ó. Perceba o seguinte. Eu tenho aqui no Next como que você faz para você acessar uma rota. Na URL, aqui, ó, no meu caso aqui, ó, como eu tenho, presta atenção que solto dentro da pasta app, eu tenho aqui um arquivo chamado page.tsx, que é a página que está renderizando esses conteúdos aqui, ó. Tá bom? Inclusive, eu vou até apagar aqui para você ver, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar isso aqui, da main. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Eu vou apagar tudo aqui. Vou colocar apenas uma div aqui. E vou colocar um hello world. Muito bem. Ó, agora, vamos lá. Agora é o seguinte, eu vou recarregar minha página. Você vai ver uma coisa interessante aqui acontecer. Olha só, pessoal, olha o que mostrou pra mim aqui, ó, Hello World. Olha só, o que isso significa? Aqui, como eu tenho um arquivo page.tsx solto dentro da pasta app, então isso significa que é o meu arquivo raiz, ou é o meu home. Então ele é o primeiro acessado aqui, ou seja, no barra, quando eu coloco lá na URL, barra, ó, barra, ele é o arquivo raiz, então vai ser renderizado essa page, tá bom? Agora tem um detalhe interessante, pessoal, é o seguinte. Aqui é o seguinte, no page, todos os arquivos que você criar em pages, você não pode colocar index.tsx igual você coloca na pasta components. Um exemplo, eu criei aqui, ó, a minha pasta API e aqui dentro eu simplesmente poderia vir aqui, criar um arquivo e colocar um index.tsx. Isso não é permitido, isso não pode. O que você tem que fazer? Você tem que usar page.tsx. Então todos os seus arquivos você tem que usar um page. Você tem que usar page, senão você vai ter problema, tá certo? Ok. Dentro do meu cart aqui, eu vou criar também um new file e eu tenho que colocar também page.tsx. Então é assim que funciona. Ó, eu vou criar aqui no page aqui o arquivo. Então eu tenho que colocar export default function e vou colocar cart, tá? O meu componente de carrinho. Eu vou dar um return aqui, pessoal, ó. E vou colocar aqui um H2 e colocar carrinho. Ó, presta atenção uma coisa. Eu vou mostrar uma coisa pra você aqui, tá? Ó, vamos lá. Pra me acessar, como que eu acesso esse meu componente cart? Ele é um componente que é renderizado do lado do servidor, tá bom? Então, como é que eu faço? Para mim acessar ele, olha só que fácil, pessoal, para a gente trabalhar com rotas no Next. Olha só a facilidade da gente trabalhar. Lá na URL eu coloco barra, olha só, e eu coloco o nome da pasta, cart. Quando eu dou um enter, olha só o que vai acontecer. Olha só, pessoal, carrinho. Olha só como é simples trabalhar com o Next nessa questão de rotas, tá vendo? Não precisa a gente se quebrar a cabeça igual no React puro lá, tá bom? Então, se eu mudar esse arquivo aqui para index. Não posso, eu tenho que usar o page.ts. Então, olha só, eu tenho que acessar a minha pasta e automaticamente é acessado o meu arquivo dentro da pasta. Um exemplo aqui, ó. No meu API, aqui eu tenho o meu componente de API. Aqui, pessoal, só lembrando que é o seguinte, aqui é onde eu vou usar, simular o meu banco de dados. Aqui eu vou usar um arquivo JSON, tá bom? Pra gente simular como banco de dados, usar como banco de dados, tá bom? Então, pessoal, você vê que é bem maneiro, entendeu? Então, se eu acessar o barra, eu acesso a minha principal, a home. Se eu acessar, se eu colocar aqui no caso, barra cart, eu vou acessar o que tem dentro do cart, o componente. Se eu tivesse aqui um about,
tá? Eu ia colocar um page.tsx dentro do about e eu ia colocar barra about e eu ia acessar esse arquivo que tá dentro do about, tá bom? Então é muito maneiro, pessoal. Então era essa partezinha aqui de rotas que eu queria mostrar pra você, tá bom? Muito bem, então a gente criou aqui uma pastinha API e um cart. Beleza, aqui é só isso aqui que a gente vai criar aqui. Agora vamos em components. Em components, a gente vai criar aqui, ó, o seguinte, os nossos componentes. Vamos lá. A gente vai criar aqui, ó, vamos lá, vou criar o primeiro arquivo. Só lembrando que eu posso, pessoal, criar pastas aqui e dentro de cada pasta, um exemplo, eu quero criar uma pasta, menu item, uma pasta, dentro eu coloco o index. E assim, mas eu vou colocar os arquivos soltos aqui dentro, já que a gente não vai trabalhar com muito arquivo, assim vai ficar muito legal. Então eu vou colocar, ó, menu items.tsx, tá bom? Então menu item.tsx. Então eu vou colocar um const menu items, vai receber aqui uma arrow function, eu vou trabalhar com arrow aqui, tá bom? E eu vou dar um return aqui, ó. Beleza? Eu vou dar um returnzinho, usar aqui um fragment. Eu posso colocar aqui direto um export aqui também, mas eu posso colocar o seguinte aqui embaixo, ó. Export default e vou colocar menu items, tá bom? Muito bem, eu vou copiar isso aqui, pessoal, pra gente não perder muito tempo, né? Então deixa eu copiar isso aqui, ok. Então eu já tenho o meu menu item, meu componente de menu items. Agora eu vou criar outro componente dentro da pasta components, tá? Eu vou criar aqui cart items.tsx, cart items.tsx, né? Aqui eu vou só trocar o nome do meu componente, então cart items. Aqui eu vou colocar cart items, né? Cart items. Muito bem. Ok? Agora eu vou criar outro componente, pessoal, aqui, ó, e vou colocar o nome de um arquivo que é um componente, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui cart button.tsx. Então já vou colocar aqui um cart button.tsx. Depois eu vou explicar isso aqui pra você, tá, pessoal? Então, cart button e vou colocar aqui embaixo cart button. Cart button. Muito bem, outro componente criado. Eu vou criar aqui ainda mais um componente, pessoal, tá? E vou colocar aqui de header.tsx. Então, header.tsx. E vou colocar aqui um header. Header. E vou colocar o header aqui, exportar, né? Header. Muito bem, ok. Então eu criei aqui, ó, cart items, menu items, header e criei o cart button. Eu vou criar ainda, pessoal, o footer, tá bom? Então vamos lá. Footer.tsx. Então, pessoal, basicamente são esses nossos componentes aqui, tá bom? Eu vou só colocar aqui já o nome do meu footer também, né? Footer, eu quero exportar por padrão. Footer. Muito bem. Então, cart button, cart items, footer, header e menu items. Então, pessoal, tá aqui. Ó, então a gente tem a pasta componentes que tem os nossos arquivos, os nossos componentes. Então a gente vai ter o menu item, o header, o footer, cart items, cart button. Aqui minha pasta app, que é os componentes que são renderizados lá do servidor. A gente tem uma pastinha API, que é onde vai a gente colocar os nossos dados, nosso JSON, e tem o nosso carrinho que vai apenas renderizar o componente aqui, ó, cart items. Então, basicamente, pessoal, é isso aqui. Então a gente criou aqui a nossa estrutura, tá? E é o seguinte, pessoal, para essa aula não ficar muito grande, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar aqui com os nossos componentes, vai começar a dar vida aqui para os nossos componentes, tá bom? A gente vai começar a criar código, a gente vai começar a codar aqui. Nessa aula aqui a gente criou o nosso projeto, a gente criou a nossa estrutura de pastas e deixamos aqui prontinho para na próxima aula a gente já começar a dar vida para isso aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nessa aula foi isso e um abraço e até a próxima aula. Valeu!